Bom dia, galera. Estamos aqui para ver mais uma teleaula. Hoje fazendo o gabarito comentar da última lista que vocês receberam. As questões de 1 a 4 se referem a esses 6 compostos. Vamos analisar o tipo de ligação que ocorre nesses 6 compostos. Nesse composto número 1, eu tenho o hidrogênio ligado a uma metal. O hidrogênio ligado a uma metal, a ligação é covalente. Nesse composto número 2, nós temos aqui também o hidrogênio ligado ao oxigênio, que é uma metal, a ligação é covalente. Mas temos aqui o sódio ligado a hidroxílio, então eu tenho na realidade o metal com um ametal. Metal e ametal, a ligação é iônica. Metal e ametal, a ligação é iônica. No H2SO4, essa ligação aqui do enxofre com o oxigênio, ela é uma ligação covalente, porque é ametal com ametal. Agora, o hidrogênio, na realidade, ele está ligado ao oxigênio, mas mesmo que ele tivesse ligado ao enxofre, enxofre e oxigênio são ametais. Então, hidrogênio ligado a metal, a ligação também é covalente. Aqui, o potássio é metal e enxofre é ametal. Metal e ametal, a ligação é iônica. CaSO4. Enxofre com oxigênio, metal e ametal. O ametal com ametal, a ligação é covalente. Já a ligação do cálcio com o SO4, então na verdade eu vou ter uma ligação de um metal com um ametal. Essa ligação aqui, ela é uma ligação iônica. NH3, eu tenho aqui o hidrogênio ligado a um metal. O hidrogênio ligado a um metal, a ligação é covalente, hidrogênio com metal. A questão número 1 pergunta: quais os compostos que só apresentam ligação iônica? O 1 não tem, o 2 tem iônica, mas tem covalente. O 3 não tem, o 4 só tem ligação iônica, o 5 tem ligação iônica, mas tem também covalente, e o 6 é só covalente. Quer saber quais compostos que só tem ligação iônica? É o composto 4. É o composto 4. A questão número 2 quer saber entre esses compostos aqueles que só têm ligação covalente. O hidrogênio ligado ao enxofre, esse composto aqui só tem ligação covalente. Não, aqui tem covalente, mas também tem iônica. O H2SO4 só tem ligação covalente. O CaSO4 tem ligação covalente, mas também tem iônica. E aqui tem ligação covalente. Quer saber quais compostos que só tem ligação covalente? O 1 só tem ligação covalente, o 3 só tem ligação covalente e o 6 só tem ligação covalente. A questão número 3 quer saber entre esses compostos que tem simultaneamente ligação iônica e covalente. O 2 tem ligação iônica e covalente e o composto 5 também tem ligação iônica e covalente. Então, os compostos que possuem simultaneamente ligação iônica e covalente são os compostos 2 e 5. Agora, fiquem atentos, pessoal. A questão número 6 pergunta quais são os compostos iônicos. Bom, você sabe que esse composto é iônico, só tem ligação iônica. Esse composto é covalente, aqui. Mas nesses casos aqui, que ele tem ligação iônica e covalente, o composto é o quê? Olha, pessoal, não esqueça isso. Quando o composto tem simultaneamente ligação iônica e covalente, o composto é iônico. Aí você vai me perguntar, bom, por que o composto é iônico? Porque a ligação iônica ela é muito mais forte do que a ligação covalente, ou seja, predomina a ligação iônica. Então não esqueça isso, quando o composto tem ao mesmo tempo ligação iônica e covalente, como é o caso do NaOH e CaSO4, o composto é iônico. A questão número 5, pessoal, dá o composto C6H6, benzeno, e quer saber
Qual dos solventes aqui é mais adequado para poder dissolver o benzeno? Repare bem, pessoal, o benzeno é um composto binário com átomo híbrido, carbono, e a molécula tem mais de 2 átomos. Olha, pessoal, composto binário com átomo híbrido e a molécula com mais de 2 átomos significa que ela é apolar. Vocês lembram a regra de solubilidade? Qual é a regra de solubilidade? Semelhante dissolve semelhante. Então, para dissolver um soluto apolar, tem que ser um solvente apolar. A molécula da água é polar, é binário, mas não tem átomo híbrido. A molécula da amônia também é polar, binário, mas não tem átomo híbrido. O NaOH é um composto iônico. H2O2 é binário, mas não tem átomo híbrido. A única molécula que é apolar entre essas 5 é o disulfeto de carbono, porque é binário, tem átomo híbrido e a molécula tem mais de 2 átomos. Tem 3 átomos, 2 de enxofre e 1 de carbono. Então, o solvente mais adequado para poder dissolver o benzeno, entre as alternativas, é o disulfeto de carbono. A resposta correta é a letra E. Galera, continuando aqui a resolução das questões, a questão número 6 quer saber qual desses compostos apresenta interações intermoleculares do tipo de ligações de hidrogênio. Pessoal, não esqueçam que para ter ligações de hidrogênio, você vai ter que ter hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio. E lembrem também de um detalhe, que a substância tem que estar no estado líquido ou sólido. E não existe interações intermoleculares no estado gasoso. Já expliquei isso por causa da repulsão entre as moléculas. Se você analisar a alternativa A, eu tenho hidrogênio ligado a oxigênio. Poderia ter posto hidrogênio, desde que estivesse no estado líquido ou sólido. Mas olhe que a água aqui está no estado gasoso, não tem. Aqui está no estado líquido, só que o hidrogênio está ligado a carbono, não está ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio. NaCl é um composto iônico. NH3, eu tenho hidrogênio ligado ao nitrogênio e a substância está no estado líquido. Então, essa substância aqui apresenta interações de hidrogênio. E aqui está no estado líquido, mas o hidrogênio não está ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. A alternativa é a letra D. A questão número 7, pessoal, quer saber o tipo de interação intermolecular na molécula N2. Pessoal, N2 é uma substância simples. Substância simples, exceção do ozônio, a molécula é apolar. Molécula apolar, qual é o tipo de ligação? Dipolo induzido, dipolo temporário ou dipolo instantâneo. Então, na molécula N2, o tipo de interação intermolecular é do tipo dipolo induzido. Então, a alternativa da questão 7 é a letra D, dipolo induzido. A questão número 8, pessoal, quer saber o número de ligações sigma e pi na molécula C2H2. Vocês reparem que eu tenho 2 átomos de carbono e 2 átomos de hidrogênio. O hidrogênio é um elemento que só tem um elétron, consequentemente ele só pode fazer uma ligação. Mas o carbono está na família 4A, ele tem que fazer 4 ligações. Repare que cada carbono tem uma ligação. Para adquirir estabilidade, eles precisam fazer 3 ligações. Tá? E ficam 1 em 3, 4. Vocês viram que a ligação simples é sigma. Então aqui é sigma e aqui é sigma. Quando tem dupla, uma é sigma e a outra é pi. E quando tem tripla, você tem uma sigma e 2 pi. Ou seja, esse composto tem na realidade 1, 2, 3 ligações sigma e 2 ligações pi. Pessoal, eu vou pular número 9 e volto já já para ela. Passando da questão 8,
para a questão número 10, quer saber qual descompostos apresenta interação do tipo dipolo-dipolo. Pessoal, lembre que tem dipolo-dipolo quando a molécula é polar, dipolo-dipolo. Você analisa NaCl, não é molécula, isso aqui é um composto iônico. Se analisa CaSO4, isso aqui é um composto iônico, correto? Você analisa o ozônio, embora a molécula seja polar, ele está no estado gasoso. Não existe interação intermolecular no estado gasoso. A água é uma molécula polar, mas repare também que ela está no estado gasoso. Pessoal, quando falar em interação intermolecular, as substâncias que estiverem no estado gasoso, automaticamente você elimina. E só existe interação intermolecular nos estados líquido e sólido. Eliminou B e C, compostos iônicos, eliminou A e E, estado gasoso. Só sobrou uma alternativa. Essa molécula ela é polar e ela está no estado líquido. Então, o tipo de ligação entre as moléculas de HCl no estado líquido é dipolo-dipolo. Vocês já perceberam que o quadro é pequeno? Só um minutinho que eu vou apagar o quadro para a gente fazer a questão número 9. Galera, voltando aqui para a questão número 9, quer saber qual o número máximo de ligações de hidrogênio que uma molécula de água pode formar? Eu tenho aqui uma molécula de água, pessoal. Vocês sabem que a molécula de água é angular, correto? Composto binário sem átomo híbrido. Essa molécula é angular. E vocês sabem que a ligação aqui é covalente, hidrogênio com a metal. Na ligação covalente, ao contrário da iônica, não há transferência de elétrons, há compartilhamento de elétrons. Só que quando compartilha, esse par de elétrons, ele vai ficar mais próximo do oxigênio. O par de elétrons fica mais próximo. Aí você vai perguntar por que fica mais próximo do oxigênio? Porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Vocês já viram isso em tabela periódica. E o que é eletronegatividade? Capacidade de atrair elétron. Então, o par de elétrons fica mais próximo do oxigênio. Isso faz com que ele fique polarizado negativamente e faz com que o hidrogênio fique polarizado positivamente. Aqui é a mesma coisa. O par de elétrons fica mais próximo do oxigênio, faz com que ele fique polarizado negativamente e faz com que o hidrogênio fique polarizado positivamente. Chamando a atenção, pessoal, que essas ligações aqui não são ligações de hidrogênio, porque aqui são ligações entre átomos na molécula de água. Aqui não é uma ligação entre moléculas, é uma ligação entre átomos na molécula de água. Isso aqui é uma ligação covalente. Agora, pessoal, eu tenho aqui várias moléculas de água. Quando elas começarem a se ligar, aí essas ligações entre as moléculas de água, aí sim vai ser ligação de hidrogênio. Pessoal, o que vai acontecer? O hidrogênio positivo, ele atrai o polo negativo da outra molécula. Essa ligação entre o hidrogênio dessa molécula e o oxigênio dessa molécula, essa ligação sim, ela é uma ligação de hidrogênio. O hidrogênio positivo atrai o polo negativo da outra molécula. Essa ligação é uma ligação intermolecular. Porque repare que esse hidrogênio faz parte de uma molécula e esse oxigênio faz parte de outra molécula. Aí você não vai dizer, bom, o hidrogênio não poderia atrair outro oxigênio? Não, ele só pode fazer uma ligação, a carga dele é mais um. Já o oxigênio, ele se liga a esse hidrogênio aqui. É uma ligação de hidrogênio. Esse oxigênio faz parte de uma molécula e o hidrogênio da outra. Mas o oxigênio tem a carga -2, então ele pode atrair o hidrogênio da outra molécula. Correto? Porque a carga dele é -2, a do hidrogênio é mais 1. Então ele pode atrair um hidrogênio aqui de cada molécula. Então, conclusão, pessoal. Cada hidrogênio vai poder se ligar a uma outra molécula de água. E cada oxigênio vai poder se ligar a 2 moléculas de água. Ou seja, qual é o número máximo de pontos de hidrogênio que uma molécula de água pode formar? 1, 2, 3, 4. Inclusive, pessoal, eu quero lembrar o seguinte. Quando uma substância passa do estado líquido para o estado sólido,
No estado sólido predomina a força de coesão, ou seja, as moléculas ficam mais próximas. Olha, se elas ficam mais próximas juntas, o volume deve diminuir, ou seja, quando uma substância passa do estado líquido para o sólido, normalmente o volume diminui. Por que, que a água é exceção? Aí eu disse, pô, como é que você sabe? Faça a experiência, pega um pedaço de gelo e coloque dentro de um copo com água. A tendência é o gelo flutuar. E o gelo é mais leve do que a água, embora as moléculas sejam iguais. Por que, que a molécula do gelo é mais leve do que a água? Simples, pessoal. Lembre que a molécula de água é angular. Quando uma molécula de água se liga a outra molécula, ela forma como se fosse um hexágono. Repare que há a formação de vários espaços vazios. Pessoal, até mesmo a olho nu, você olha um pedaço de gelo, você vê que é a formação de alguns espaços vazios entre as moléculas. São exatamente os espaços vazios provocados pela formação das pontes de hidrogênio. Mas aí você vai argumentar, mas boy, no estado líquido também tem. Só que no estado líquido as moléculas estão em movimento. É um movimento fluido, é um movimento ordenado, mas está em movimento. E nesse movimento elas podem ocupar esses espaços vazios. Mas se ela, quando ela passa para o sólido, o espaço que está vazio continua vazio. Por isso que o volume aumenta. Aumentando o volume, diminui a densidade. Essa é a explicação porque que o gelo é mais leve do que a água. Por que o gelo flutua na água, correto? Lembre que densidade é massa sobre volume. Lembre, quando as moléculas de água se ligam, formam as pontes de hidrogênio, há a formação de espaço vazio, que no estado líquido, devido ao movimento, elas ocupam, mas no sólido elas vibram, não se movimentam, então não ocupa. Então, com isso, aumenta o volume. Aumentando o volume, diminui a densidade. Por isso que o gelo é mais leve do que a água, tem menor densidade. Galera, eu estou mandando está seguindo junto com essa correção, uma lista de 19 questões de revisão geral de ligações. Eu vou dar 2 dias para vocês fazerem. E no terceiro dia eu faço o gabarito comentado. É uma lista de revisão geral de ligações com 19 questões. Vou dar 2 dias, no terceiro dia eu faço o gabarito comentado. Até lá, fiquem com Deus e vamos orar para que essa pandemia aí acabe o mais rápido possível. Um beijo.